Top. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa sala, né? Sala cheia aí, a galera entusiasmada com o nosso projeto, nosso negócio e as informações que nós vamos obter hoje. E hoje, aqui no nosso treinamento semanal dos times Diamantes 2 e Fênix, nós temos uma convidada ilustre, né, que vem aí contribuir com o nosso projeto e vem falar de um assunto muito importante, que é o diabetes, né? Tanto a questão do aprofundamento da doença em si, quanto como que a gente pode atuar como empreendedor, como uma pessoa que leva saúde e bem-estar, né, para as pessoas. Então, quero dar as boas-vindas aqui em nome do time, né, em nome do time Diamantes 2 também, do time Fênix, a Vanessa Dib, né, que é a nossa Diamante Elite no TS, né, no Território de Sucesso, uma das principais lideranças aí do nosso time, da empresa também, que tem muito conhecimento de produtos e com certeza vai agregar muito valor aqui à nossa noite, tá? Então, seja bem-vinda, Vanessa, e a sala é Obrigada, sua. Clério. Obrigada, gente. Obrigada aí, todo mundo. Boa noite a todos. É sempre um prazer, né, estar aqui, falar de algo que eu gosto, principalmente, que é sobre saúde. Então, é muito prazeroso para mim. Então, eu espero conseguir ajudar vocês aí com o conteúdo. Se eu estiver falando muito difícil, vocês podem perguntar. Rilene, já vi sua pergunta aqui depois, ao longo do treinamento eu respondo, tá bom? Aí, quem quiser ir deixando perguntas aqui, no final a gente vai respondendo e tirando as dúvidas aí de vocês no que eu consegui, tá bom? Que nem eu falei, eu também não sei tudo, tá, gente? Mas o que eu sei, eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Vou aqui compartilhar minha tela para a gente começar. Vocês estão vendo aí direitinho? Aqui tô vendo. Tá, Diabetes, tá a méritos. tela cheia, né? Isso. Beleza. É que às vezes a gente compartilha, não fica tela cheia, né? Por isso eu já estou perguntando antes de eu começar, né? Legal, gente. Não sei, eu não estou vendo o chat, tá? Mas aí a Lu vai me falando se tiver alguma pergunta, aí eu deixo para o final, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Tiver alguma dúvida pertinente ao que eu estiver falando no momento também, quiserem interromper aí, tá? Eu vou falando. Então, como o Clério já introduziu aqui, o nosso assunto hoje é diabetes, tá? Então, eu vou trazer um pouco sobre o que é o diabetes para pessoas porque todo mundo já ouviu falar de diabetes, todo mundo sabe, assim, mais ou menos o que é diabetes, mas será que sabe mesmo? Será que sabe diferenciar? E é uma coisa, gente, que é muito importante da gente saber, por quê? Porque muita gente vai ter, né? Então é uma coisa que realmente vai fazer diferença no nosso dia a dia, até para a nossa família, para os amigos e principalmente para os clientes, porque a gente tem que saber indicar a coisa certa para esses clientes, né? E quando a gente entende melhor do assunto, isso acaba sendo mais fácil, tanto da gente ajudar as pessoas, como da gente indicar o produto certo, da gente vender mais também, associando produtos. E a gente, eu falei para a Lu que eu não ia especificar produtos, assim, detalhar produtos, porque, gente, se vocês verem aqui no final, a hora que eu for falar dos produtos, quantos produtos a gente tem que pode ajudar pessoas com diabetes, tá? Então, se eu fosse ficar aqui falando... Deixa eu só complementar aqui rapidinho. Gente, boa noite para quem eu não vi. A ideia é a Vanessa trazer quais são os produtos. Todo mundo aqui tem o manual. Se não tiver o manual de produtos, pode pedir para o seu líder, ou até, de repente, a gente pode colocar o manual no final do treinamento, né, nos nossos grupos, porque a ideia é a Vanessa trazer quais são que pode beneficiar e não o foco de falar de cada um, né? O manual tem lá a ficha técnica, que tem mais detalhes, então a ideia aqui é ela trazer quais são e a gente consegue consultar depois no manual. Bora lá, Van. Isso aí, para vocês saberem indicar o produto certo, né? Tá bom, gente? Então, vou dar uma visão assim do que é a doença em si, para vocês saberem o que indicar para cada cliente, porque cada caso é um caso, tá? O diabetes é algo muito amplo, né? Assim, é uma doença bem específica, mas cada pessoa é uma pessoa diferente, tá? Então, por isso que é importante a gente entender o processo da doença em si. Combinado? Então, vamos lá, gente. O que a gente vai ver que eu trouxe aqui para vocês? Eu não sei se é a minha tela, mas está meio embaçada a foto, mas acho que dá para ver aí, mais ou menos, né? Não sei se é a minha tela, não carregou direito, mas enfim.
a gente vai ver aqui um pouquinho da definição da doença, dos sintomas que a pessoa pode apresentar, quais são os tipos de diabetes, né, que existem, as complicações que ela pode trazer, prevenção e o tratamento, tá bom? Então, uma visão ampla aí para vocês entenderem, tá? Então, o que é o diabetes em si, né? O diabetes, ele é chamado, né, o nome técnico diabetes mellitus, tá? Porque existem um outro tipo de diabetes que a gente nem vai entrar aqui, que é por outros motivos aí, muito raro. Então, o diabetes mesmo que a gente lida no dia a dia é o diabetes mellitus, tá bom? O diabetes mellitus, gente, é uma doença que ela se desenvolve no nosso organismo pelo excesso de glicose no sangue e a insuficiência da insulina, que diminui essa glicose, né, que não responde normalmente no organismo e deixa lá o açúcar no sangue, né? Para quem não sabe, o açúcar no sangue, na verdade, significa glicose no sangue, tá bom? Então, como que esse processo se dá? Esse processo acontece já na nossa digestão. Então, a glicose, só para vocês entenderem o ciclo, a glicose, ela circula normalmente na nossa corrente sanguínea, tá? E ela é usada, ela é importantíssima para o nosso organismo, porque ela é usada como alimento das células, tá? Então, a gente precisa de glicose. A glicose não é um monstro, né? Que a gente fala, não quero glicose na minha vida, tá? E o que é a glicose? Tudo que a gente ingere ali durante o nosso processo digestivo, da nossa alimentação, praticamente quase todos os alimentos que a gente come se transformam em glicose no corpo. Ou seja, a maior parte do que a gente consome é carboidrato. Tudo que é carboidrato se transforma em glicose no nosso corpo. E a glicose é o alimento das células, é o combustível que o nosso corpo precisa para ele funcionar, tá? A gente não precisa de alimentação para se manter bem? As células também precisam da alimentação, e a alimentação da célula é a glicose. Porém, essa glicose, a célula não consegue absorver essa glicose, ou seja, consumir essa glicose sozinha, sem a ajuda da insulina. Então, a insulina também é muito importante. O que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, tá? Um órgão que a gente tem que produz a insulina. E a insulina, ela faz o papel de pegar essa glicose e colocar ela dentro da célula para ser alimentada. É como se fosse a colher que leva ali a glicose para dentro da célula, tá? E sem a insulina, a célula não consegue ser alimentada pela glicose. Isso ocorre, né? Esse distúrbio da célula não conseguir aproveitar a glicose traz o aumento da glicose no sangue, que torna a pessoa diabética, tá bom? Ficou entendido aí como é o processo? Então, como que é, né? O pâncreas, que está aqui no desenho, ele produz a insulina, que é esse roxinho aqui, e aí, essas bolinhas amarelas, eu sei que está bem clarinho, mas acho que dá para enxergar, essas bolinhas aqui seriam o açúcar. Então, o açúcar está lá na corrente sanguínea, a insulina está aqui sendo produzida, então o que ela vai fazer? Vai pegar essas bolinhas aqui, que seria o açúcar, e vai levar lá para dentro vai tirar de dentro do vaso sanguíneo aqui e vai jogar nas nossas células, sejam elas musculares, qualquer célula, tá, gente? Aqui está o exemplo de uma perna, tá? Por quê? Porque aí vai estar alimentando a célula e a célula vai estar lá gerando um movimento, a ação para nossas atividades diárias aqui, tá bom? Sem isso, as células morrem, elas estão sem alimento, elas ficam com fome e elas morrem, literalmente, tá? Estou falando aqui de forma simplificada para vocês entenderem. Então, é isso que acontece. Então, o processo digestivo, ele começa a ocorrer já na nossa língua, tá? A gente tem uma enzima que chama amilase salivar, que ela está presente na nossa saliva, e é ela que degrada o nosso alimento, ajudando na transformação dele em glicose, tá? Então, já começa ali na nossa língua. Então, tudo que a gente vai comer ali, que é carboidrato, proveniente de todo tipo de farinha, tirando as oleaginosas, né? Todo tipo de farinha, pães, massas, bolos, doces, né? Tudo que tem doce, tudo que tem açúcar, algum tipo de açúcar, vai se transformar em glicose no nosso corpo, tá? Então, frutas têm glicose, que é a frutose, que é o açúcar da fruta. Leite tem açúcar, que é a lactose, tá bom? Então, tudo isso se transforma em açúcar, que vai se transformar em
glicose no nosso organismo. Então, vocês percebem que quase tudo que a gente come vira glicose? Todo tipo de tubérculo, né? Mandioca, batata, cenoura, beterraba, tudo é saudável, mas se transforma em glicose, tá bom? Então, toda glicose que a gente ingere que a gente tem no nosso corpo, vem proveniente da nossa alimentação. As células até conseguem ali, o corpo, né? Ele até consegue fabricar glicose através de proteínas, também gorduras, mas é um processo mais difícil de acontecer, porque a maioria da nossa alimentação é mesmo a base de carboidratos, tá bom? Então, é através daí que a gente obtém a glicose, que é o alimento das nossas células, tá? E o pâncreas, gente, ele é essencial nesse processo. Sem ele, ou com algum problema nele, a gente não vai ter a insulina. E sem a insulina, não tem alimento para as células. E aí começa a ocorrer ali um processo do diabetes, tá? Então, esse processo da insulina ser gerada pelo pâncreas e colocar a glicose dentro das células é o processo que faz com que a glicose fique em níveis normais dentro do nosso corpo, dentro da nossa corrente sanguínea. Ou seja, não podemos ter glicose em excesso no sangue. Essa glicose tem que estar dentro da célula, tá? Ficou entendido isso? Beleza, então. Então, como que é, então, a glicose normal? Para eu saber se eu tenho diabetes ou se eu não tenho diabetes, eu estou correndo risco de ter. O que eu preciso saber? Os níveis normais de glicose no sangue, gente, é entre 70 a 100 miligramas por decilitros de sangue, tá? Então, se você tem entre 70 a 100, você é uma pessoa normal, não é diabética e você está no nível normal. Essas medições são as que a gente faz quando o médico pede aquele exame de sangue de glicemia em jejum. É por isso, tem que ser em jejum essas taxas, porque é óbvio que se você comer alguma coisa, isso daqui vai estar sempre aumentado, tá? Então, de 70 a 100, você tem a glicose normal, tá no nível certo de consumo lá dentro da sua corrente sanguínea, tá? Acima de 100 até 125, você já está no risco de desenvolver um diabetes, ou seja, você já é considerado um pré-diabético. E o que seria o pré? É aquele nível que não é normal, mas que também não é ainda considerado diabetes, tá? Então, você está ali no meio termo, tá bom? Então, aqui ainda é fácil de você correr atrás do prejuízo, tá bom, gente? Mais de 125, você já é um diabético, tá bom? Pessoas com glicose acima, com a glicemia acima de 125 miligramas, já é considerada uma pessoa diabética. É um diabético grave? Ainda não. Ainda também dá para correr atrás do prejuízo, tá? Mas já é ali considerado uma pessoa doente, tá bom? Então, o diabetes mellitus, resumindo, é um distúrbio que afeta a capacidade do organismo de utilizar a glicose no sangue de maneira eficaz, seja por falta da insulina, seja por algum outro motivo, tá bom? Geralmente, às vezes não falta insulina, mas, como a gente vai ver aqui, mas também falta ali a absorção eficaz dela, tá bom? Então, anotaram aí? Depois, se vocês quiserem, eu mando para a Lu aí, enviar para vocês os slides, tá bom? Então, gente, por que é importante a gente saber isso? Primeiro, para cuidar da nossa própria saúde. Segundo, gente, para a gente identificar no nosso cliente, né, qual que é a situação dele. Porque, gente, todos os produtos que a gente vai vender, independente de ser por diabetes ou não, qualquer produto que a pessoa vem te pedir por alguma situação, você precisa avaliar a situação dela, né? E para você avaliar e indicar o produto certo, você precisa conhecer o problema. Ah, a pessoa fala para você, Rosiela, eu tenho tal coisa. A Rosiela tem que saber o que é tal coisa para ela saber indicar qual produto, né? A pessoa fala para a Nadab, eu tenho diabetes. A Nadab vai ter que saber qual o diabetes que é, qual o histórico dessa pessoa, por que ela desenvolveu diabetes, para ela saber indicar qual o produto certo, tá? Então, por isso que é importante a gente entender o assunto, né? É importante a gente entender aqui o problema da pessoa, né? E quais são os sintomas de uma pessoa que está com a glicose aumentada no sangue, tá? Quais são esses sintomas clínicos, a situação, as características? Gente, essas características podem ajudar a pessoa a identificar a doença antes de ela se desenvolver, tá? Então, é legal de vocês saberem por quê. Uma pessoa pré-diabética ou já desenvolvendo diabetes, ela vai ter o aumento da sede. Ela vai ser uma pessoa que vai beber muita água o tempo todo, vai fazer muito xixi
e vai sentir muita fome. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes são super magras, que a gente fala assim, essa pessoa não engorda de ruim? Essa pessoa pode ser uma pessoa diabética, porque ela pode comer muito e não engordar. Por quê, gente? Essas três características aqui, elas viram um ciclo vicioso na vida de uma pessoa diabética. Vou explicar por quê. A pessoa está ali com a glicose aumentada no sangue. O que acontece? O nosso corpo ele é inteligente, tá? Então, ele vai sempre buscando, tem alguma coisa alterada, ele vai sempre buscar um mecanismo de compensação. E aí, o que acontece? A pessoa está sentindo muita sede porque ela está com muito açúcar no sangue. Aí vai estimular a sede dela. Estimulando a sede, ela vai beber muita água. Bebendo muita água, ela vai estimular o rim. O rim a produzir muita urina. E o rim, ele começa a excretar esse excesso de água. Para quê? Para diluir o açúcar em excesso que está aparecendo já na urina, tá? E aí, acontecendo isso, o que acarreta? A pessoa começa a fazer muito xixi, porque vai beber muita água, vai fazer muito xixi, o rim vai estar cada vez mais produzindo urina para tentar diluir esse açúcar, e aí, junto com o açúcar, com a urina em excesso, o que vai acontecer, gente? A pessoa também perde calorias, tá? Perdendo calorias em excesso, a pessoa emagrece mesmo sem querer. E aí, isso vira um ciclo vicioso, porque a pessoa perdendo calorias, o que o organismo vai fazer para compensar? Fazer ela sentir mais fome. Então, ela vai comer, beber água, fazer xixi de monte, e ela vai achar que ela está saudável, porque eu como bastante, faço bastante xixi, eu bebo bastante água que é saudável e eu estou ótima, né? Isso, gente, é um sintoma muito característico, principalmente do diabetes tipo 1, que a gente vai explicar depois, que é um diabetes que começa desde a fase da infância. Então, mães, fiquem atentas aos seus filhos. Se vocês têm filhos pequenos e o filho está ali mostrando uma característica que come muito, está sempre ali pedindo água, fazendo xixi de montão, essa criança aí, vocês já podem começar a investigar aí se essa criança não vai, por acaso, desenvolver um diabetes, tá, gente? E por que eu falo isso? Porque, geralmente, a mãe fala assim, eu sei porque eu tenho caso na família, tá, gente? Eu tenho um primo que, mais ou menos com 10 anos, ele foi diagnosticado diabético, tá? E aí, o que acontecia? Quando ela era pequenininho, ele comia bastante, assim, sabe aquelas crianças que você fala assim, nossa, esse tem boca boa, bens a Deus, come de tudo, não dá trabalho, bens a Deus, come tudo, né? Porque tem criança que não come nada, você fica com aquele trabalhão de, não come nada, né? E aí, gente, a mãe tem orgulho de falar, meu filho é boca boa, come bem, bens a Deus, né? Não é assim? Então, essa mãe aí tem que começar a prestar atenção se tem um filho assim, tá bom, gente? Pode não ser nada, mas pode sim ser um indício aí já de uma pessoa que possa vir a ter um diabetes, tá bom? E são sintomas básicos, né, gente? Fazer xixi, tomar água, né? Sentir fome, né? Então, é uma coisa que às vezes a pessoa não presta atenção, tá bom? Outro indício que uma pessoa pode vir a se tornar um diabético, hipertrigliceridemia. O que é isso, essa palavra horrorosa? Quando a gente vai lá fazer exames, a gente não tem... O médico não pede para a gente fazer exame do colesterol? A gente sempre faz o exame do colesterol e as frações. Então, tem colesterol bom, ruim, HDL, LDL, frações e o triglicerídeos, né? Então, isso daqui é o triglicerídeos aumentado. Uma pessoa pode ser que não tenha o colesterol alto, mas tenha o triglicerídeos alto, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa já tem, lá, só por esse fator aumentado, ela já tem uma predisposição a desenvolver o diabetes. Então, também é uma característica que ninguém para pensar. Eu só estou com o colesterol alto, né? Esse colesterol pode te levar a um diabetes. A visão embaçada. Muitas vezes a pessoa começa a ter a visão embaçada, acho que entrou um cisco no meu olho, ou acho que eu estou precisando de óculos, né? E também não liga. Vocês perceberam que todos esses sintomas aqui, essas características, na verdade, né, são coisas comuns, corriqueiras do dia a dia, que às vezes a gente não associa ao aparecimento de uma doença, né? Então, visão embaçada pode ocorrer com qualquer um, e você não achar que é nada a ver com diabetes, você vai achar que está com problema de vista, né? Sonolência, estou cansado, estou trabalhando muito, vivo com sono.
né? Não é normal? Quando a gente acorda muito cedo, vai dormir tarde, está com o dia corrido, a gente fica cansado, a gente fica sonolento. Eu, às vezes, dá 8 horas da noite, quando eu trabalhei bastante, eu não consigo assistir nenhum vídeo que eu já estou cochilando sentada, né? Mas eu sou hipoglicêmica, tá, gente? Minha glicemia é baixa, além do normal. Náusea, às vezes a gente come alguma coisa, acha que fez mal para o estômago, que comeu alguma coisa que não caiu bem, e a gente não associa também a uma possível causa do diabetes. Diminuição da resistência durante a atividade física, porque a célula não está recebendo a energia que ela precisa para fazer as atividades, certo? Então, é normal que a pessoa se sinta cansada, não tem resistência. E quem já ouviu falar de acantose nigricans? Exceto a Marília e a Lúcia, não podem responder. Deixa eu até abrir o chat aqui. Alguém já ouviu falar dessa palavra aqui, acantose nigricans? Escrevam aí para mim no chat. Eu tenho certeza que vocês já sabem o que é, já até venderam o produto para isso. Tenho certeza. A Helene falou que não, a Marta falou que não. Quem mais? Não fazem nem ideia do que seja? Nome estranho, né, gente? É acantose nigricans. Nadab também falou que não, ninguém sabe, né? Só a Lúcia sabe, porque eu estava fazendo o treinamento e ela estava comigo lá na franquia. A Roseli não lembra, a Maria não. A Marília talvez saiba, porque ela é da área da saúde, então está proibida de responder. Só pode falar que sim ou não. Então tá, eu tenho certeza que vocês já venderam um produto para uma pessoa com uma característica dessa. Valdeira também não. Segura a boca para não falar. É isso aí, Lu. Então vamos lá, gente. Vocês vão ficar de queixo caído agora. É uma palavra muito estranha, mas é uma condição muito comum. Quem aí já vendeu produto para alguém com esse tipo de situação? Manchas nas axilas, no pescoço. Vocês já venderam gomagem para alguém com isso? Cotovelo, joelho escuro. Alguém já vendeu gomagem para ir para gente assim? Para tirar manchas? Manchas das virilhas, das axilas? Já? Olha lá, Nadab já. A Valdeira também, a Giovana também, Giovanni. Aí, tá vendo? Tá vendo? Como falei que vocês já sabiam o que que era? Aí, tá vendo? Então, gente, isso aqui é um indício de glicose aumentada no sangue, tá? Vocês nem imaginavam, né? Olha aí quanto produto a gente vende para pessoas com esse problema. Ah, minha axila tá escura, eu quero um produto para clarear a axila. Essa pessoa nem pode nem sonhar que ela pode estar pré-diabética, né? Então, bom vocês saberem isso, né, gente? Não é legal? Além do gomagem, vocês também vão fazer essa pessoa procurar um médico e oferecer outro produto para ajudar ela. Então, olha que importante vocês conhecerem aí os possíveis sintomas de a glicose aumentada no sangue, tá? Guardem esse nome. Esse nome não é muito usado, não, tá? É um nome técnico, né, da área médica, mas que é o que define esse tipo de pele escura, né? Nossa, gente, eu já vi tanta gente com esse escurinho aqui no pescoço, a gente às vezes acha que até é sujeira, né? Ah, essa pessoa não tomou banho, tá suado, não esfrega o pescoço, pelo amor de Deus, vai esfregar esse pescoço, né? No fim, gente, isso daqui, ó, faz a pele, o excesso de açúcar no sangue, ele faz a pele começar a ficar grossa, tá? Faz a pele ficar grossa e começa a escurecer, tá? Então, a pessoa começa a desenvolver esse tipo de mancha nas partes mais, por exemplo, dobras, né? Que nem o pescoço, cotovelos, joelhos, axilas, tá? Os pés aqui também, aqui vocês estão vendo que tá, alguém riscou aqui a tela. Os pés Vanessa, aqui... Oi. Você fala excesso de açúcar, também pode-se dizer que é excesso de carboidrato, então, né? Também. Sim, que nem eu expliquei no início, tudo que a gente come que é carboidrato vai virar glicose no sangue, ou seja, o açúcar, tá? Tudo. Então, assim, 80% do que a gente come é carboidrato. Que nem eu falei, às vezes a gente está comendo ali uma cenoura, tá achando que não é carboidrato, é carboidrato. Uma fruta, ela tem a frutose é o açúcar da fruta. O açúcar da fruta vai se tornar glicose, tá? Uma batata é carboidrato, vai se dissolver lá na nossa língua e vai se tornar glicose.
tudo se torna glicose no nosso organismo, tá bom? Inclusive algumas proteínas e algumas gorduras que o corpo consegue converter em glicose também, tá? Mas assim, a maior fonte mesmo é carboidrato, em geral. Todo tipo de farinha, todo tipo de tubérculo, todo tipo de fruta, todo leite, derivados, tudo que tem lactose, tudo vira açúcar no sangue, tá, gente? Tudo. Ou seja, glicose, tá? Tudo. Então, para vocês verem aí por que a alimentação é tão essencial na nossa vida, em todos os sentidos, tá? E aí, gente, aqui, quais são os tipos de diabetes existentes? Gente, existem inúmeros tipos de diabetes, inúmeros, tá? Os mais conhecidos, que é o que a gente vai falar mais, são diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Alguém sabe a diferença aí desses dois tipos? Porque é muito comum, né? As pessoas falam, tem diabetes. Aí você vai lá oferecer um produto, mas que tipo de diabetes essa pessoa tem? Será que esse produto é certo para ela? Né? Tá bom? A gente também, então, além do tipo 1, tipo 2, tem a diabetes gestacional. O que seria isso? Seria a diabetes que as mães desenvolvem durante o período de gestação por algum motivo, tá? Geralmente hormonal. A mãe pode desenvolver a diabetes gestacional, que pode ser transitória, para acabar quando terminar a gestação, ou pode permanecer, dependendo do tanto que essa mulher engorda durante o período gestacional, tá? Quanto mais ela ganha peso, mais risco ela corre de desenvolver uma diabetes gestacional. Isso também pode afetar a criança, tá, gente? Então, a diabetes gestacional, normalmente, ela é transitória, só durante o período gestacional, não é tão comum e também não é saudável, tá? Diabetes raras, gente, vários tipos, vários. Aqui eu trouxe alguns mais comuns e uns exemplos dos mais comuns, mas todas essas que eu estou citando aqui, elas têm vários outros motivos, tá? Então, diabetes por doenças raras causadas por defeitos nas células betas do pâncreas. As células betas do pâncreas que são as responsáveis pela produção de insulina, tá? Que é essencial para a pessoa não ser diabética, tá? Então, a pessoa tem um defeito genético por algum motivo nessas células e a célula não vai conseguir produzir ali a insulina. Então, diabetes rara, raríssima, né? Porque defeitos congênitos são raros também, tá? Diabetes por doenças no pâncreas. Qualquer tipo de doença que ataca o pâncreas pode causar uma diabetes, porque pode levar ali uma diminuição na produção da insulina. Então, pancreatite, que é uma infecção no pâncreas, neoplasias pancreáticas, que são tumores em geral, tipo de câncer no pâncreas, fibrose cística, que é muito conhecida, né, em crianças, que também ataca o pâncreas, tá? Então, alguns exemplos de diabetes causadas por problemas no pâncreas, tá? Existem inúmeros, tá, gente? Aqui eu trouxe só alguns. Diabetes causadas por problemas endócrinos, gente. Problemas hormonais também podem causar diabetes. Os hormônios, gente, eles são substâncias essenciais para o nosso organismo funcionar bem. Todo tipo de hormônio, né? Inclusive a insulina é um hormônio, né? Que nem a gente falou. Então, alguns problemas endócrinos podem causar aí diabetes. Inclusive o hipertiroidismo, que é um dos mais conhecidos aí que eu estou trazendo ele justamente por ser um dos mais conhecidos. Então, pessoas que têm hipertiroidismo pode vir a desenvolver um diabetes, tá? Por problemas endócrinos. Diabetes quimicamente induzidas, que seria isso? Por medicamento. Às vezes você tem um outro problema, você toma um determinado medicamento e esse medicamento pode elevar a glicose no seu sangue, causar ali uma resistência à insulina e fazer você desenvolver um diabetes, tá? Por exemplo, gente, glicocorticoides. Quando a gente fala que corticoide é péssimo para o nosso corpo, tá aí, ó, um dos motivos. Além de engordar, além de deixar a gente inchada, ser o hormônio do estresse, né? A gente tem ali ele também como um medicamento que pode te levar a desenvolver um diabetes, tá? E hormônios da tiroide também como exemplo, como eu falei aqui, né? Que já é um hormônio que a gente já citou sobre o hipertiroidismo, tá? Tá em excesso esse hormônio. Quando é hiper, é que tem de mais, tá? Quando é hipo, é que tem de menos, tá bom? Entendido? Então, a diabetes pode ser aí quimicamente induzida também. Diabetes secundárias a infecções também. A gente pode desenvolver uma diabetes por causa de uma infecção. Por exemplo, a rubéola congênita, tá?
e o citomegalovírus, que é um vírus parente do vírus da herpes, tá? Para quem não conhece. Esse tipo de vírus, de infecções, gente, pode trazer aí uma consequência, a diabetes como uma consequência, tá bom? Isso também são só alguns exemplos, tá? Dos nomes mais conhecidos, porque tem uns nomes aí que nem eu sei o que é que eu tenho que pesquisar, tá? Então, eu trouxe só exemplos aqui para vocês entenderem o porquê que desenvolve diabetes por essas determinadas situações. E diabetes, gente, causadas por síndromes genéticas. Síndromes genéticas são raras, tá? Mas, por exemplo, a síndrome de Down, que é uma síndrome que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe que é uma síndrome de Down, é uma síndrome também genética que pode causar aí um diabetes. Então, provavelmente a maioria das pessoas que tem síndrome de Down também acaba sendo, em algum momento, desenvolvendo aí um diabetes, tá bom? Dependendo do grau da síndrome, tá, gente? Tudo é histórico, como eu falei, cada indivíduo é um, então tudo é ali, depende de cada organismo, tá? Graus mais graves, graus menos graves, a pessoa tem mais ou menos probabilidade de desenvolver a doença, tá? Então, a gente já citou aqui os inúmeros tipos de diabetes que a gente tem. Vamos falar dos dois principais, que são os mais conhecidos e os mais comuns, tá? O diabetes tipo 1 e o tipo 2. Qual que é a diferença desses dois aí? Como que eu sei, como que eu consigo avaliar o produto melhor para cada tipo de diabetes? Então, vamos lá. O diabetes tipo 1, em primeiro lugar, né? Então, o que é o diabetes tipo 1, gente? Tipo 1, o pâncreas não produz a quantidade suficiente de insulina e, assim, a glicose não pode ser absorvida pela célula, né, para realimentar ela. Então, temos aqui o desenho para vocês verem. A insulina, né, o pâncreas está aqui, ele não produz insulina, ou nenhuma ou muito pouca, tá? E aí, sem insulina, a glicose está aqui, ó, na corrente sanguínea, ela não consegue entrar dentro da célula, tá? Porque a insulina, ela se liga à glicose, né? São umas substâncias que se ligam uma na outra e aí ela consegue abrir a célula e entrar, tá? E aí a célula utiliza essa glicose como alimento para gerar aí energia para o corpo, certo? Então, uma pessoa que tem o diabetes tipo 1, ela não produz insulina suficiente ou nenhuma, porque ela tem uma deficiência no pâncreas, tá? Então, o pâncreas dela não funciona e ela não produz a insulina. Entendido? E aí, essa pessoa, gente, ela é uma pessoa que vai ser insulinodependente, ou seja, já que ela não produz, ela precisa de essa fonte de insulina externa, tá? E por que essa pessoa tem esse problema no pâncreas? Gente, o sistema imunológico, ele ataca as células do pâncreas, mais ou menos 90% delas são destruídas permanentemente. Então, é uma doença autoimune, tá? Onde o nosso próprio organismo ataca as células de defesa e destroem aquelas células, causando um problema, tá? Então, a diabetes tipo 1 é considerada uma doença autoimune, tá? E faz com que o pâncreas produza pouca ou nenhuma insulina, tá? Então, essa pessoa, ela vai depender de uma fonte de insulina externa. Essas pessoas vivem com aquela injeçãozinha ali, aplicando na barriga, tá? E desses dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2, apenas 5 a 10% das pessoas com diabetes, no geral, tem essa tipo 1. Então, apesar de ser os dois tipos mais conhecidos, o tipo 1 também não é tão frequente, ele é mais raro do que o tipo 2, tá? Então, de todo mundo que tem ali diagnóstico de diabetes, 5 a 10% é tipo 1. O restante é tipo 2, tá? Vocês vão ver aqui. E essa diabetes, esse tipo de diabetes tipo 1, como ela é um processo autoimune, né, ali desenvolvido por deficiência no pâncreas, ela se manifesta desde a idade da infância, juventude, ou se não se manifestou na juventude, vai ser pelo menos antes dos 30 anos, tá? Essa pessoa, ela vai desenvolver sempre antes dos 30 anos, tá? Que é uma doença que ela já vai se manifestar logo, que nem o meu primo que eu falei, com 10 anos ele manifestou já o diabetes tipo 1. E ele, como eu falei, ele sentia muita fome, é bem magrinho, tomava muita água, então, e ninguém percebia que era diabetes, a mãe não percebia, né? E aí depois manifestou de uma forma, inclusive, bem severa, tá?
E aí os sintomas, gente, normalmente começam de forma brusca e drástica, né? Primeiro, aqueles 3 sintomas da fome, da urina e do emagrecimento, da sede que eu falei para vocês, tá? Primeiro, e só que como eu falei, um sintoma tão comum, né? Algo tão corriqueiro na vida das pessoas que as pessoas não associam. E aí, isso já faz com que a pessoa já esteja ali, geralmente, quando a pessoa está comendo muito, fazendo muito xixi, bebendo muita água, ela já está diabética, tá? Porém, a pessoa não associa. Aí, o que acontece? Os sintomas mais graves começam a acontecer de forma brusca, drástica. A pessoa passa mal, papum, né? Sem saber que já era diabético, tá? Então, é bem rápido e drástico. Isso, gente, pode ocorrer um quadro clínico gravíssimo, chamado cetoacidose diabética. O que é isso, gente? Cetoacidose diabética, a pessoa pode morrer quando ela desenvolve isso daqui, se não for socorrida rápido, tá? O que acontece? Cetoacidose significa que o sangue da pessoa está muito ácido. E por que isso ocorre? Quando a célula ela não consegue se alimentar da glicose, porque não tem a insulina, não tem, ali está tudo no sangue, não consegue vir para dentro da célula, o que o corpo faz? Como eu falei, o nosso corpo ele é muito inteligente, certo? O nosso corpo sendo inteligente, ele vai sempre buscar mecanismos compensatórios emergenciais para regular alguma situação que estiver fora de controle, certo? Deixa eu beber uma água aqui. Então, o que o corpo faz? Bom, o corpo pensa assim, bom, eu não tenho energia da glicose, eu vou ter que gerar energia de algum outro jeito. E aí, o nosso corpo, ele começa a degradar células adiposas, que são as células de gordura. E essas células adiposas, elas começam a liberar uma substância chamada cetose, ou corpos cetônicos, que vai gerar a energia que a célula precisa para ela não morrer. Né? Vai gerar ali o alimento que a célula precisa para ela não morrer e para gerar energia para o corpo, certo? Porém, esses corpos cetônicos deixam o sangue totalmente ácido. Isso gera a acetose diabética, tá? O sangue muito ácido, gente, faz a gente hiperventilar, porque aí o corpo vai buscar outro mecanismo de compensação. A gente fica ali fora os sintomas do diabetes, que já a fome, a sede, né, a urina, a pessoa pode ter dor abdominal aguda, pode sentir náuseas, tonturas, né? Ela vai ficar com a respiração acelerada, tá? Tudo isso são mecanismos que o corpo encontra para compensar ali o processo, tá? E aí, gente, só como a título de curiosidade aqui, o nosso pH do sangue, ele é medido pela essa escala do pH, tá? E a faixa ali, para saber se está muito ácido ou muito alcalino, básico, né? Vai de 0 a 14, tá? Então, o 7 é o meio termo, né? De 7, metade de 14 a 7 é o básico, é o neutro. O nosso sangue, ele é levemente básico. Tá? Então, ele fica na faixa do 7,35 a 7,45, a média 7,40. É o normal do sangue, o ideal, o saudável, tá? Nada que é desequilibrado é bom. Então, muito ácido é ruim, muito básico também, ou muito alcalino, né? Que o básico também é conhecido como alcalino, tá? Então, qual que é o ideal? O equilíbrio, sempre. Tá? Em qualquer situação. Inclusive, por exemplo, a nossa jarra, ela alcaliniza a água. O que isso ajuda? Ajuda a gente manter esse equilíbrio, tá? Não adianta a jarra, você falar que a jarra vai deixar seu pH 10. 10 já é muito alto. Já é fora do equilíbrio do corpo, tá? O ideal é entre o 7,45 ali, tipo 8 e pouco, 9 no máximo, senão já está passando da normalidade do que é o ideal para o corpo, tá? Ácido, gente, o que é ácido é o mais perigoso. Ele vai gerar ali várias coisas ruins para o nosso corpo. Por que a gente fala, por exemplo, que a indústria, né, alimentícia quer matar a gente sem a gente saber? Vocês sabem quanto é o pH de uma Coca-Cola? Alguém sabe? Responde aí para mim no chat. O hemograma não... A Nadab está perguntando se o hemograma mede esse pH. Não, o hemograma não mede o pH. Existe um exame específico para medir o pH, tá? Que é o
ou oximetria lá, acho que é isso, tá? Ele vai medir a alcalinidade ou acidez do sangue, é um exame específico. O hemograma, ele só vai medir ali células de defesa, se você está com alguma infecção, se você tem anemia, se está faltando ferro, essas coisas, tá? Então, para medir o pH é um exame específico, tá bom? Aqui, gente, então, vocês entenderam como é importante o equilíbrio? Alguém respondeu aí? Qual que é o pH se alguém sabe o pH da Coca-Cola? Quem gosta de Coca-Cola aí? Um monte de gente, né? Então, gente, a Coca-Cola, para vocês terem uma ideia, às vezes a pessoa diabética fala, né? Eu estou tomando Coca Diet, porque Diet pode para diabéticos, né? Lê do engano, gente. O diet só quer dizer que não tem açúcar, mas tem adoçante. Porém, não fala nada sobre acidez, né? Sabe quanto é o pH de uma Coca-Cola, gente? E da maioria dos refrigerantes? Extremamente ácido. O pH de uma Coca-Cola é 2. Para vocês terem uma ideia. Perto do 0, hein? Extremamente ácido. Vai causar ali um monte de desequilíbrio no nosso corpo. Então, você acha que um diabético pode tomar Coca Diet? Vocês acham mesmo? Não, né? Aliás, nenhum refrigerante é bom porque é muito ácido para o nosso organismo, tá bom? Não é nenhuma questão de estética, eu vou engordar. Não, gente, é questão do sangue ácido mesmo, tá? É lógico, né, gente? Não é uma Coca-Cola, um refrigerante que você vai tomar um copo ali que vai te levar para uma acidose aí e vai te levar no coma, tá? Porque a evolução, geralmente, né, de uma pessoa que começa a ter um caso clínico desse, de acetose aqui, ela vai começar também a ter um hálito com cheiro frutal, assim, forte, com cheiro de acetona mesmo, se vocês pararem para reparar. Então, se você estiver conversando com uma pessoa que vai sentir um hálito meio com cheiro de acetona, essa pessoa está desenvolvendo uma acidose diabética, e se ela não for diabética, é metabólica, tá? Então, é porque ela está com sangue muito ácido, tá bom? Então, gente, olha como é grave. Esse quadro clínico aqui de cetoacidose diabética leva a pessoa rapidamente ao coma, tá? E à morte. Porque, como eu falei, esse sintoma ele aparece de forma brusca e drástica. Porque geralmente a pessoa já tem ali algum outro tipo de sintoma, só que ela não se deu conta, tá? Então, quando chega numa situação dessa, geralmente a glicose dela já está assim a níveis altíssimos, tipo 500, sei lá, 1000, né? É uma coisa assim extremamente grave, tá? Pode levar a pessoa à morte súbita, inclusive, tá bom? Então, por isso que é importante ali a gente entender bem a situação, os sintomas básicos que pode ser que a pessoa já tenha e não saiba, tá? Por isso que é muito, muito, muito importante. E o diabetes, gente, ele é uma doença gravíssima. É fácil de se conviver com diabetes? Desde que você tenha ali uma rotina regrada, tá? Ninguém morre de diabetes se cuida, tá? E você também não tem uma vida normal. Por quê? Depois, mais para frente, eu vou falar lá das formas de tratamento e tudo mais, e aí vocês vão entender, tá? Então, aqui, diabetes tipo 2, para a gente dar continuidade. O diabetes tipo 2, né, é o segundo tipo de diabetes mais comum. Aliás, é o tipo mais comum. Então, o diabetes tipo 2, a insulina, ela é produzida, a pessoa ela não tem deficiência no pâncreas. O pâncreas produz insulina normalmente, funciona normalmente, porém, a glicose não consegue entrar na célula porque essa pessoa, ela não absorve a glicose, ela não, a insulina não trabalha eficazmente no corpo dela, tá? Porque ela desenvolveu uma resistência à insulina. Por que que pessoas desenvolvem resistência à insulina? Diversos fatores, gente. E principalmente pelo fator causador do diabetes tipo 2, obesidade. Anotaram? Obesidade, sobrepeso. É a maior causa do diabetes tipo 2, tá? Isso devido a hábitos péssimos alimentares, tá? Sedentarismo e tudo mais. Então, o diabetes tipo 2, ele é o diabetes causado por maus hábitos alimentares, tá bom? Entendido a diferença do 1 e o 2?
tá? Então, aqui no 1, a pessoa não produz insulina. No 2, ela produz, mas tem resistência a usar essa insulina para fazer a glicose entrar nas células, tá? Os 2 tipos de diabetes, a célula morre de fome porque não consegue absorver a glicose, tá? O efeito é o mesmo, tá bom? Só que, no caso do diabetes tipo 2, é mais fácil de resolver, tá, gente? É o mais comum, mais fácil de resolver, porque a pessoa não tem deficiência no órgão, né? É mais fácil de tratar, mais fácil de resolver e de não evoluir para um caso gravíssimo. Porém, são os casos que mais evoluem, por quê? Porque as pessoas não querem parar de comer, porque as pessoas não querem mudar hábitos, porque as pessoas não querem emagrecer, né? Não quer parar de comer a bolachinha, não quer parar de comer o pãozinho, o docinho, tomar o refrigerante, não é isso? Geralmente as pessoas não querem. Elas têm preguiça de se esforçar. Eu falo isso porque eu sou do Magrelando, né? Como todo mundo sabe, e a gente pega muita gente com preguiça de mudar hábito, com preguiça de sair da zona de conforto para a própria saúde, gente, porque a pessoa acha que emagrecer é estética. E não é, gente. Emagrecer é saúde, né? Porque a obesidade já é considerada pela OMS. Deixa eu só pedir uma coisa. Tem uma pessoa aqui na sala, se ela puder fechar a câmera, porque a gente está vendo ela. Usuário do Zoom. Fecha a câmera, por gentileza, tá? Ninguém está arrancando o bico? Oi? Deixa eu ver aqui. Gente, eu não sei quem é, que eu não estou vendo todo mundo aqui por causa do compartilhamento da tela, mas vocês têm que prestar atenção que todo mundo vê o que vocês estão fazendo aí atrás, tá? Então, se a pessoa não está vestida adequadamente, se a pessoa está usando o banheiro, então a gente está vendo, tá bom? Tomem cuidado com isso, tá? É constrangedor para vocês mesmo, tá bom? A gente gosta que esteja de câmera aberta para a gente não estar aqui falando com a parede, certo? Porém, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo aí atrás, tá bom? Então, voltando aqui, gente. Então, vocês entenderam a diferença entre os 2 tipos de diabetes? Tá? É importante essa diferença na hora da indicação do produto, certo? Tá? Porque muita gente me chama, às vezes, Vanessa, fulano tem diabetes, eu posso indicar tal produto? Então, vocês têm que entender por que pode e por que não pode, tá? Então, tipo 1, problema no pâncreas, não produz insulina. Tipo 2, pâncreas normal, mas não usa insulina, beleza? Os 2 tipos matam a célula de fome sem glicose, tá? E aí, então, como eu falei, né? No tipo 2, gente, a gente não tem ali uma pessoa que depende da insulina, porque eu não falei que a gente produz a insulina? O pâncreas não tem defeito, ele produz a insulina. Porém, a pessoa cria uma resistência a ela. Não consegue absorver essa insulina, usar essa insulina para ajudar ali a tirar a glicose do sangue, tá? Esses indivíduos não são dependentes, então eles não precisam tomar insulina, né, na maioria dos casos, a não ser que essa pessoa seja aquela pessoa que não quer se tratar e a diabetes dela chega a um nível tão alto que não abaixa mais somente com alguns outros métodos, aí ela tem sim que tomar insulina, mas é em casos extremos, tá? Porque ela produz insulina. Tem início na vida adulta, gente, sendo mais comum acima dos 30 anos. Por quê? Porque quando a gente vai ficando velho, né? Às vezes a gente fala assim, a minha mãe, né? As pessoas vão, eu já tô velha mesmo, para que eu vou ficar cuidando do corpo? Ai, deixa minha barriga aqui, né? Ai, deixa eu comer meu pãozinho, né? Assim? A Thaís tá rindo, é assim, gente, eu sei. Eu vivo isso dentro da minha casa, eu falo para minha mãe assim, mãe, tá gorda, hein? Ela fala assim, ai, deixa eu aqui com a minha barriga, deixa eu comer meu arroz e feijão. Para que eu vou cuidar do corpo essa altura da vida? Já passei de 60 e poucos anos, quase 70 anos. Gente, não é uma questão estética, como eu falei para vocês. Emagrecer é saúde, né? É evitar diabetes, é evitar infarto, é evitar vários outros tipos de problema causado pela má alimentação. Então, emagrecer não é estética, é saúde, né? Então, geralmente aparece na vida adulta justamente por isso. E principalmente na fase mais idosa mesmo, com o avanço da idade, a incidência aumenta em 26%, tá? Como eu falei, a gente tem os 2 tipos, 1 e o 2 são os mais comuns, né? Os corriqueiros.
Porém, o tipo 2 ainda é mais comum. De todas as pessoas que possuem diabetes, 80% a 90% é do tipo 2, como eu falei, né? Geralmente na vida adulta, geralmente por maus hábitos alimentares, sedentarismo, vida desregrada, né? Bebida alcoólica, tudo isso, tá, gente? Maus hábitos mesmo, tá? Então, com o avanço da idade, a incidência é maior, justamente por isso que eu falei, não vou me cuidar mais porque já tô velha, né? Já tô velho. Então, para que eu vou cuidar ali da gordurinha extra? Deixa ela lá, vou mais me preocupar com isso. Geralmente, pessoas mais velhas são sedentárias também, né? Falo isso também pela minha própria mãe, ela passa o dia inteiro deitada no sofá, não faz nada, atividade nenhuma, não vai nem fazer uma caminhada, uma hidroginástica, nada, né? Ela não é diabética, mas, né? Pode vir aí a desenvolver. Avanço da idade, então, é uma incidência que aumenta, e fator predominante, né? Como eu falei, é a obesidade, justamente por causa da péssima alimentação que todo mundo tem, gente. Não estou falando que eu também não tenho, eu não tenho mais porque eu sou bem regradinha mesmo, eu não como açúcar, eu não tomo refrigerante, eu sou vegetariana, não como carne. Então, assim, eu procuro mesmo cuidar da minha saúde, ainda mais que eu sou treinadora magrelando, né, gente? Tem que dar o exemplo. Então, eu não é nem pela estética mesmo, é porque realmente, e por ser da área da saúde, eu já sei ali que eu realmente tenho que me cuidar, porque eu quero ficar uma velhinha, né, saudável, uma velhinha ativa, uma velhinha viajando o mundo, então eu quero estar ali bem, né, comigo mesma. Então, geralmente, gente, a obesidade... E olha, como eu falei, né, a diferença dessa é que é na vida adulta. Porém, temos um porém aqui também, que... O que acontece, gente? Nossa, eu já fiz 1 hora de treinamento aqui, né? Ainda estou falando. Gente, mais casos a cada dia aumentam de pessoas com diabetes tipo 2, mais jovens, até na infância e na adolescência. Por quê? Pela incidência, pelo número de crianças e adolescentes obesos, né? Justamente por isso que a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já considera a obesidade uma epidemia. E vocês sabem que ela é uma epidemia pior do que o Covid, viu? Pior, tá? Porque é silenciosa. As pessoas acham que aquela gordurinha extra da barriga não faz mal, tá? Então, a obesidade é considerada uma epidemia grave, um caso de saúde pública, tá? E a gente já tem muitos casos de crianças diabéticas do tipo 2, tá? E, gente, quais são as complicações do diabetes? Eu já falei que a cetoacidose metabólica pode levar ao coma e à morte súbita, certo? Mas a gente tem aqui, ó, a diabetes ela afeta o nosso corpo como um todo. Tudo no organismo é afetado pela diabetes, tá? Quando a glicemia do nosso sangue está alta, né, se mantém elevada por muito tempo sem tratamento, pode gerar várias complicações crônicas, inclusive, que depois, por exemplo, no caso de um diabetes, você pode vir a precisar de um transplante de rim, por exemplo, tá? Então, olha como é grave, gente, tá? A diabetes não é uma doença que não é grave, ela é uma doença grave. Convivo bem com ela? Convivo, muito bem, desde que você cuide, tá? Porque uma pessoa pode ser ali diabética e viver tranquilamente, com uma alimentação boa, com hábitos saudáveis, e ela vai viver normal como qualquer pessoa. Porque já é uma predominância aí das pessoas que querem ter uma vida saudável, ter esses bons hábitos, certo? Então, não é nem um sacrifício. Se a pessoa quer ter bons hábitos, ela vai tratar ali a diabetes dela com o pé nas costas, né? Ela vai se manter saudável, ela vai tomar ali o remedinho, caso ela precise, mas não vai ser sacrifício nenhum, porque ela já está mantendo ali um estilo de vida saudável, certo? Então, complicações. Doença cardíaca, certeza que a pessoa vai ter, né, com o nível de diabetes sem tratar. Infarto e AVC. Por quê, gente? O açúcar no sangue, ele danifica as nossas veias, vasos, artérias, tá? Danifica. E isso causa ali problemas cardíacos, porque onde o sangue passa, dificultado, inflamação, vai gerar ali infarto, AVC, tudo aquilo onde precisa de sangue passando, não tem, gera ali um AVC, um infarto, né? Uma doença cardíaca qualquer. Lesões renais e doença renal crônica, como eu falei,
O rim ele vai ser estimulado a trabalhar mais por causa da diluição do açúcar, né? Vai gerar lesões e vai poder ali levar a pessoa até para uma hemodiálise ou, quem sabe, transplante de rim, tá bom? Então, cuidado com isso. Lesões oculares levando à cegueira, gente. Quem tem diabetes muito alto pode ficar cego. E é uma cegueira definitiva, tá? Não tem retorno. Neuropatia diabética. Gente, isso daqui é gravíssimo, gravíssimo. Pode levar a pessoa à morte. Por quê? A neuropatia diabética, a diabetes, o açúcar no sangue, em excesso, ele vai fazer com que a pessoa tenha alterações da sensibilidade. Alterações da sensibilidade vai gerar problemas, por exemplo, nos pés, que é o famoso pé diabético. E o que isso acontece? Gente, pessoa com açúcar elevado no sangue, o açúcar ele tem uma grande coisa. Ele interfere na imunidade, então as células de defesa não conseguem acessar ali um local ferido, por exemplo, para fazer ali a limpeza e combater a infecção, a inflamação. E o açúcar, ele serve de alimento para quê? Para micro-organismos, tá? Ele serve de alimento para micro-organismos, ou seja, bactérias, né, vírus, prolifera ali micro-organismos. E isso faz com que ocorra infecções. Então, a pessoa já é propensa a ter infecções recorrentes. A imunidade já é interferida ali, né? Já é um problema com a imunidade. Ela também pode ter problemas periodontais, que é infecções recorrentes na gengiva, tá? Disfunção sexual, tanto em homem como mulher. Então, vai ter algum problema sexual lá de impotência, ejaculação, lubrificação, alguma coisa ali por causa do excesso de açúcar no sangue. E por que a neuropatia diabética é grave, né, associado a esses riscos aqui? Porque uma vez que você não tem sensibilidade em algum determinado ponto do seu corpo, principalmente extremidades, o que acontece? As partes mais salientes aqui, por exemplo, da mão, né, onde tem o osso mais saliente, principalmente nos pés, ela vai sofrer uma pressão maior. Quando você sofre uma pressão e você não sente, o que acontece? Acaba gerando um atrito, você não está sentindo, vai abrindo uma ferida. A pessoa que tem o diabetes não cicatriza, né? Ela não tem ali problema na imunidade, na cicatrização, por causa do excesso de açúcar, proliferação de micro-organismo. O que vai acontecer? Vai começar a abrir feridas em pontos de pressão. Essa pessoa vai ter dificuldade na cicatrização, o aumento da proliferação de micro-organismo vai infeccionar e vai acontecer o quê? Morte tecidual. E acontece o quê, gente? Amputação. Olha como isso é grave, gente. Começa com o pé inchado, vermelho, má circulação, né? Formando feridas ali, ó, abertas, né? A gente chama ali de ferida do pé diabético, em áreas que tem mais saliências ósseas, né? Que vai friccionar mais e você não vai sentir, porque você perdeu a sensibilidade, a circulação está comprometida naquela região, não vai ter combate à infecção, não vai circular ali, combate ali à inflamação, não vai regenerar, e vai acontecer o quê? Necrose. Olha aqui, a necrose, gente, significa apodrecimento de tecido. Vai morrer o seu tecido, ele vai apodrecer, tá? E o que acontece quando isso ocorre? Não tem jeito, tem que cortar fora, tá? Geralmente a pessoa começa cortando um dedão, depois corta os outros dedos, corta metade do pé, corta o pé inteiro e chega aqui, ó. Corta a perna toda. Quantas pessoas amputadas vocês já viram por aí na rua? Geralmente é por diabetes, tá? E isso, gente, pode levar à morte. Porque eu já vi gente amputando até o quadril. Quando chega no quadril, por que acontece, gente? Porque como não cicatriza, até o próprio corte do membro vai ficar difícil de cicatrizar. E pode infeccionar até o toco ali. Isso, gente, chegou aqui, ó, no quadril, já pega órgão. Já começa a morrer, afetar órgão. Afetou órgão, gente, é morte. Não tem mais o que fazer. Não tem como fazer aquilo cicatrizar, tá? Não tem como. Pegou uma bactéria, infecção, micro-organismo proliferando, tecido apodrecido. O que você faz? Não tem o que fazer. Antibiótico nenhum vai combater isso. Então, olha como é grave, gente. Fora que uma pessoa que corta um dedinho que seja, vai se sentir feliz? Gente, está tirando um pedaço nosso, né? Isso vai afetar o psicológico,
né? Vai afetar ali, a pessoa pode entrar em depressão, afeta várias coisas, emocional, tudo. Ninguém quer perder um pedaço de si. Ninguém quer passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Fora que essa situação, como a pessoa está ali sem sensibilidade, imagina numa cadeira de rodas todo dia sentado. Vai gerar feridas, sabe aonde? No glúteo, na bunda, nas costas, que ela não está sentindo ali. Ela tem a neuropatia, certo? Perda de sensibilidade. E aí já é outro lugar para abrir ferida e causar infecção. Então, gente, muito perigoso isso, tá? Isso ocorre quando a pessoa não cuida, tá, gente, do diabetes, a glicose está lá no alto, a pessoa não está nem aí, eu sou diabética, eu vou comer mesmo, eu vou comer meu docinho, tá? Mas a gente vê de monte, porque o que eu falei? A pessoa não gosta de se cuidar, ela não quer abrir mão do docinho, do refrigerante, da pizza, do salgadinho, né? Então, isso ocorre, tá? Tomem cuidado com isso. Por isso que você precisa pesquisar os hábitos do seu cliente, tá bom? Então, como que a gente previne? Ó, gente, prevenir é o melhor remédio sempre, tá? Prevenir é o melhor remédio sempre, ok? Então, importantíssimo vocês, eu, todo mundo, fazer sempre exames aí periódicos de como tá a glicemia, tá? Quanto mais cedo, viu que eu tô ali com um pouquinho alterado, eu já vou correr ali, fazer minha dieta, já vou fazer alguma ação que vai prevenir que aquilo evolua, tá? Sempre quando a pessoa tá pré-diabética, o médico nunca vai passar um remédio, ele vai passar primeiro uma dieta para você, vai te falar para você mudar seus hábitos, vai te passar ali uma orientação de mudança realmente, reeducação alimentar e mudança de hábitos. Geralmente, quando a pessoa realmente quer melhorar de vida, não quer entrar na medicação, não quer ficar doente, ela vai fazer certinho. Isso já é o suficiente, gente, para a pessoa não desenvolver, para ela voltar ao normal, para ela ter uma vida saudável, tá? E aí entra também o tratamento, né, do emagrecimento, da mudança de hábitos e dos nossos suplementos, tá? Que a gente pode ajudar muitas pessoas num caso desse de pré-diabéticos, tá? Da pessoa que tá ali, eu tô já ficando, mas eu não quero ficar, eu quero, né, me tratar, o que eu posso fazer para ajudar, para dar um empurrãozinho? A gente tem um monte de coisa aqui que eu vou falar para vocês, tá? Então, tratamento, prevenção através de dieta, exame, né, em primeiro lugar, se eu estou ficando ali já com um pouquinho de alteração, bora ali saber, fazer exames periódicos, tá? Importante para prevenir, para conseguir detectar isso antes do processo realmente acontecer. Então, primeira coisa é mudança da alimentação, que é o que causa, né, principalmente no diabetes tipo 2, tá, gente? O tipo 1 não tem o que fazer, é deficiência do próprio órgão mesmo. A atividade física, apesar que essas pessoas também, mesmo do tipo 1, também precisa de dieta, tá? Não pode comer tudo, não. Então, isso serve para os dois tipos, mas para a prevenção em si, é o tipo 2, tá? Então, dieta, atividade física, perda de peso para quem já está acima do peso, reeducação alimentar e mudança de hábitos. No diabetes tipo 1, a pessoa já lá desenvolveu, não tem o que fazer, ela não tem produção de insulina, o órgão dela é deficiente, ela é dependente da insulina. Além de todos esses hábitos aqui também, tá, gente? E no diabetes tipo 2, frequentemente, quando já está muito alterado e que só a dieta e a mudança de hábitos não vai resolver totalmente, aí tem que entrar com medicação e, às vezes, como eu falei, em casos muito extremos, que já está muito alterada, vai ter que entrar, pelo menos por um período, com insulina, tá? Essas fontes aqui de informação eu trouxe para vocês daqui do Medical College de Nova York, tá? E também da Associação Brasileira de Diabetes do Brasil, tá? E aqui, quais são os produtos, então, que eu posso ajudar meu cliente, os produtos Acmos que eu vou trazer, que eu vou ajudar meu cliente a não desenvolver um diabetes ou já curar, tratar ali para reduzir quem já está com diabetes, quem está pré-diabéticos, como que eu posso ajudar essa pessoa? Gente, primeiro você tem que identificar qual tipo de diabetes que ela tem, tá? Que nem a gente já explicou aqui. Porque o diabetes tipo 1 pode algumas coisas e outras não. Então, uma pessoa diabética, gente, ela vai poder tomar, você pode indicar para ela ali, ou uma pré-diabética, clorela, que vai auxiliar nas funções tanto gastrointestinais, de absorção de nutrientes,
hepáticas, que também é uma situação que o diabetes causa problemas no fígado, auxiliar no controle da hipertensão, que já é uma coisa que altera, não, pessoas que têm hipertensão, como eu falei, e o colesterol alto, já são predispostas a desenvolver o diabetes. Então, se você já cuidar disso, desses primeiros sintomas, hipertensão e arteriosclerose, que é o diabetes, que é o colesterol alto, você já vai estar auxiliando a pessoa, talvez, a não desenvolver o diabetes ou não agravar. E auxilia também no controle da obesidade, o clorela, tá? Como eu falei, eu não vou detalhar cada produto, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, eu já passei de 1 hora, tá bom? Fu-ômega, gente, excelente para ajudar, tanto nos problemas cardíacos, que é uma das consequências do diabetes, nas concentrações do colesterol triglicerídeos, que é uma característica de pessoas que vai desenvolver o diabetes, ajuda a remover o sódio em demasia dos rins, o rim não é afetado ali, né? Vai produzir, sobrecarregar o rim para produzir mais urina, para diluir o açúcar. Então, ele vai ajudar nos rins, vai ajudar a estabilizar a glicemia do sangue. É importante ou não, gente, para o diabético, né? Então, excelente produto. Ação diurética e anti-inflamatória. Então, também vai ajudar a combater a inflamação, que a diabetes, em qualquer lesão, gente, no nosso corpo, né, vai gerar a inflamação, tá? E vai auxiliar na hipertensão, que também é um fator de risco para quem já é diabético. O abacate oil, muita gente não trabalha com esse produto, mas ele é incrível, gente. Ele é rico em vitaminas, faz bem para o cabelo, para a pele, vitamina A, D, E e K, ajuda no emagrecimento, é uma fonte excelente de gordura, de colesterol bom, reduz o colesterol ruim, ajuda a reduzir a compulsão alimentar. Então, sabe aquela pessoa que quer comer tudo? Ajuda a reduzir. Auxilia no combate do diabetes. Fortalece a imunidade. E previne doença nos olhos. Diabetes afeta os olhos? Afeta, né? Então, o abacate oil é excelente produto para vocês ajudarem uma pessoa pré-diabética ou que já está num nível de diabetes não tão grave, tá? Gente, todos os nossos produtos, como vocês sabem, são naturais. Então, são produtos que são coadjuvantes aí no tratamento e na prevenção, tá bom? Nunca fale para a pessoa parar de usar um medicamento e use só o produto, tá? Ele vai ajudar. Se a pessoa ainda não está no medicamento, ele vai ajudar ela a não entrar no medicamento, tá? Então, sempre tenham aí essa preocupação de observar o histórico do seu cliente, tá bom? Outro produto excelente, gente, Termogoji. Termogoji, ele ajuda aí em várias coisas, tá? Ele é rico em vitamina, ele ajuda a auxiliar aí na questão anti-inflamatória, previne o diabetes e alguns tipos de câncer, aumenta a imunidade, protege o coração e o cérebro, evita problemas de visão, é emagrecedor, fonte de vitaminas e minerais. Excelente para uma pessoa pré-diabética, para prevenir, para ajudar no tratamento, tá? Slim Fit, gente, Slim Fit e Fit Extreme são os 2 produtos mais indicados para quem tem o diabetes, com uma ressalva, tipo 2, tá? Anotem isso daí que é importante. Pessoas que têm o tipo 1 pode usar todos esses outros produtos que eu falei, tá? Menos o Slim Fit e o Fit Extreme. Van, rapidinho aqui, desculpa que eu estou no lugar. O Moacir está perguntando quando é a próxima data do Magrelando. Olha, eu não tenho data aberta ainda, uma vez por mês a gente abre, mas é que a gente está finalizando uma turma agora, tá? Mas eu aviso, pode ficar tranquilo. Beleza? Então, voltando aqui, gente, Slim Fit e Fit Extreme, excelentes propostas para quem tem diabetes tipo 2. Ah, Vanessa, por que não diabetes tipo 1? Porque, gente, esses 2 produtos, ele tem uma substância muito benéfica para quem tem diabetes, que é o cromo, tá? O picolinato de cromo. Porém, o picolinato de cromo, ele é uma substância que ele age no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. Ele ajuda a absorver o que é necessário desses alimentos. E o cromo, ele estimula a absorção de insulina. Ele estimula ali a pessoa a usar a insulina de forma mais eficaz.
Uma pessoa com diabetes tipo 1 não tem insulina. E o que ele vai fazer com essa pessoa? Vai estimular o pâncreas a produzir. A pessoa não produz, ela tem deficiência no pâncreas. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar o pâncreas dessa pessoa, tá? Então, não pode indicar para quem tem diabetes tipo 1. Não é indicado, tá bom? Os outros produtos pode, esses dois não. Outra ressalva, Slim Fit, gente, não é indicado para quem tem pressão alta, tá? Ele é um termogênico potente, ele tem cafeína e vai estimular o corpo da pessoa. Ele vai deixar a pessoa acelerada e a pessoa tendo uma pressão alta, ela vai ter problema de subir ainda mais essa pressão. Mas ele é um excelente produto para o emagrecimento, ajuda na circulação, rico em vitaminas, tá? É termogênico, ele tem o efeito do cromo, que ajuda na absorção da insulina, e vai potencializar o efeito para quem é diabético tipo 2, vai ser excelente para melhorar e fazer com que essa pessoa, às vezes, nem precise tomar uma medicação para diabetes, tá? Porque é muito melhor tomar algo natural, como o nosso produto, do que uma medicação, que vai causar outro problema nela, tá? Então, excelente produto para quem quer emagrecer e para quem pode utilizar ali o cromo, tá? Fito Extreme, excelente produto para quem tem diabetes tipo 2, o mais indicado porque ele pode ser usado porque tem pressão alta, tá? Então, a pessoa quer usar um produto com cromo, mas tem pressão alta, Fito Extreme, ok? Rico em vitaminas, controla o colesterol, previne problemas cardiovasculares, todos os problemas causados pelo diabetes, né? Auxilia no emagrecimento, que é o motivo do diabetes. Efeito de saciedade, é ótimo isso, gente. A gente não sente fome, tá? Combate a obesidade, previne a hipertensão, auxilia na prevenção do diabetes, por causa também do efeito do cromo, tá? E auxilia no processo imunológico também. Tudo isso auxilia no diabetes. Então, produto completo para o diabetes tipo 2, Fito Extreme, ok? Anotaram aí? Entenderam a diferença do porquê que não pode indicar para o tipo 1? Por que é importante você saber que tipo de diabetes seu cliente tem? Olha lá, hein, gente? Linha de chás, DTX, Live-T, Slim-T, auxiliam no emagrecimento, reduz vontade de comer doce, efeito saciador, reduz colesterol. Excelente para ajudar no diabetes. Ressalva com o Live-T para pressão alta também, né? Então, avaliem o seu cliente. Estou batendo nessa tecla porque é importantíssimo você avaliar o estado histórico do seu cliente, tá? Isso ajuda até, gente, vocês a rebaterem objeções daquelas pessoas aí. Muita gente vem me perguntar isso, então já vou trazer aqui, a gente está com mais de 30 pessoas aqui, já é bom para vocês saberem. Não precisam ficar com medinho, tá? Vou falar bem assim, medinho de vender os nossos produtos que você entende deles. Sabe aqueles casos dessas pessoas que morreram aí na mídia, que veio falar sobre os emagrecedores, sobre os produtos de chás? Gente, não tenham medo. Essas pessoas tinham um histórico, a mídia só fala o que é errado, só o que aconteceu, ela não fala o histórico da pessoa e ela nem fala o produto que foi. A Anvisa, inclusive, lançou uma lista de produtos proibidos e as 2 pessoas que morreram tomavam um desses produtos proibidos, tá? Fora que, assim, gente, não é um frasco de produto, não é um pacote de chá que vai matar a pessoa. É o histórico dela inteiro e a quantidade de produto que ela está ingerindo misturada a outros produtos, tá? Então, não tenham medo de vender os nossos produtos, que são excelentes, têm procedência, são liberados pela Anvisa, e você, como um bom profissional, vai avaliar o seu cliente do jeito que eu estou falando para você fazer aqui. Combinado? Então, tá bom. Gomagilan creme, gente, dá para usar no diabetes ou não dá? A gente já viu que vocês já até venderam para a gente que tem esse problema, né? Então, vai ajudar ali naquelas manchinhas que já são provenientes do aumento do açúcar no sangue, tá bom? Dr. Fit, ótimo para vocês indicarem para quem já está com comprometimento circulatório, aquela perna inchada, avermelhada, com falta de sensibilidade nas extremidades. Vai ajudar a combater até a infecção, tá, gente? Porque é anti-inflamatório, tá? Então, o Dr. Fit ajuda a melhorar a circulação, melhorar a sensibilidade ali da pessoa, para pessoas que não estão com ferida aberta, tá, gente? Não vai indicar numa ferida aberta, pelo amor de Deus, que a pessoa não vai, né? Então, já ajuda ali na circulação para evitar o aparecimento até de feridas. E o nosso... Também, Vanessa? Oi?
Hidratante? Hidratante probiótico também? Também pode indicar o prebiótico, porque ele ajuda. O prebiótico, para quem não sabe, prebiótico ele interage com a nossa pele, com a flora bacteriana da pele, tá? Todo lugar a gente tem flora bacteriana, tá bom, gente? Então, as bactérias boas da pele vão interagir com o nosso prebiótico e vai alimentar aquelas bactérias boas, vai fazer ela interagir ali da forma que a pele está necessitando. Então, também é uma ótima opção. Lembrando que não é para passar na ferida aberta, tá, gente? É só na pele que já está sensibilizada, sem feridas, tá? Nano bracelete, gente, produto incrível para ajudar na absorção da glicose. Incrível para controlar a glicemia no sangue. Fora todo o resto que ele faz para o nosso corpo. Circulação sanguínea, primeiro efeito. Pessoas com diabetes têm má circulação. Reequilíbrio do metabolismo geral do nosso corpo, melhorando o colesterol, que é da predisposição do diabetes, melhorando a própria hipertensão, que a pessoa às vezes para de tomar remédio para pressão alta por causa do bracelete, e os níveis de glicose no sangue, fora todo o resto que o bracelete faz, que a gente já sabe, que eu não vou explicar aqui, tá? Quem não sabe, tem treinamento aqui nesse canal mesmo da Lúcia, que eu já fiz sobre o bracelete aqui, tá bom? Vai lá, pede para ela o treinamento do bracelete, tá bom, gente? Bracelete, gente, produto incrível. Para quem não quer tomar nada de comprimido, bracelete. Bracelete vai ajudar a pessoa no geral, como um todo. Esse produto aqui, gente, não tem para ninguém, vocês sabem, né? Fora que é tão bom vender ele, não é? Cenzão aqui, ó, para uma venda. Eu adoro vender bracelete. Então, gente, esses produtos são incríveis para pessoas que têm diabetes. Só lembrando aqui, né, para quem tem diabetes tipo 1, não é indicado o Slim Fit e o Fito. O resto dos produtos pode indicar para os dois tipos de diabetes, tá? Então, quem vai vender mais produtos aí para pessoas diabéticas? Isso aí, gente. Então, era isso que eu tinha para passar aqui para vocês. Já passei do tempo um montão, nem sei que horas que são aqui. Nossa, meu Deus, 1h30 de treinamento. Deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela e vamos aqui ver se vocês têm perguntas. Respondendo a pergunta da Rilene, que eu vi logo aqui no começo, que era que sobre a insulina, né, Rilene? Deixa eu ver aqui, cadê a pergunta dela? Se puder escrever aí de novo para eu lembrar, que ela queria saber se tinha algum produto que produzia insulina, era isso? Escreve aqui, Ri. Só para ver se eu vou responder certo, se era isso mesmo. Ou abre o microfone e pergunta se ela estiver aí. Bom, eu acho que era isso, gente. Oi, pode perguntar. Não, eu perguntei, você já respondeu, você falou os produtos que a gente pode indicar. Você já respondeu a minha pergunta, tá bom? Os Então tá. Leite, tudo, eu já até mais ou menos, já estava sabendo mais ou menos que você já tinha falado antes, né, que eu perguntei, mas você já respondeu tudo, tá? Bacana. Beleza. Já anotei tudo aqui direitinho, obrigada, viu? Beleza, então tá bom, porque eu estava achando que era, se alguém, eu não lembro, acho que eu vi alguém perguntando aqui, se a gente tem algum produto que produz insulina. Não, gente, a insulina é produzida pelo pâncreas, né, pelo órgão, então a gente não tem nenhum produto que vai produzir insulina, tá? Se a pessoa tem deficiência no órgão, ela não vai produzir com nada, nem com nenhum produto, tá? Então, não tem como. Se a pessoa tem problema de absorção da insulina, aí a gente tem o cromo que ajuda na absorção, tá bom? Então, é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Querem perguntar aí? Eu sei que já passei muito da hora, mas como eu falei, né? Eu tento resumir ao máximo, mas é difícil porque é muito conteúdo mesmo. E deixa eu ver aqui, pessoal, tá? Obrigada. Muito show. Legal que vocês gostaram, gente. Espero ter realmente ajudado Uma vocês. salva de palmas aí para Vanessa. Uhul! Foi top, viu, Van? Esse treinamento aqui vai ficar de consulta para a gente, sugiro, a gente vai subir no canal da Silvana, da Diamante Silvana, e, gente, é para a gente estudar, anotar, porque a gente sempre escutando pela segunda vez, pode ter passado alguma informação importante aí na hora que você está na frente de um cliente, isso pode ser a diferença para ele ficar mais seguro. Não foi revisão, não, você que mandou para mim. Opa, acho que alguém abriu aqui. Nadab, bora lá, Nadab, pode perguntar. Vanessa, o Phyto Extreme, ele é um óleo
pode ser tomado em qualquer horário ou tem um horário específico? Ele é um óleo, sim, porque ele tem óleo de coco, óleo de chia, né? Óleo de cártamo, ele é óleo. Tudo que é óleo, gente, é um tipo de vitamina lipossolúvel. Lipossolúvel que é absorvido em gordura, tá? Ideal para você tomar antes das refeições, porque depois, quando você vai ingerir alguma coisa, a gente sempre ingere alguma coisa com gordura, então o que vai acontecer? Vai absorver melhor o produto, tá? Ideal tomar antes das refeições, antes 30 minutos antes, mais ou menos, ou do almoço ou do jantar. É indicado 2 cápsulas por dia. Você pode tomar uma antes do almoço, uma antes da janta. Eu, particularmente, tomo as 2 de uma vez. Então, eu tomo antes do almoço, às vezes eu tomo até no café da manhã, né? E eu tomo as 2 de uma vez, que assim é uma vez só, né? Do que eu ficar lembrando de tomar antes do almoço, antes da janta. Porque às vezes eu nem janto, não tenho nem horário para comer. Então, o ideal é tomar antes das refeições, sempre perto de alguma refeição onde você vai ingerir alguma fonte de gordura, tá? Para absorver melhor. Mas, assim, vai de cada um, tá? Isso é só uma dica para melhor absorção, mas não faz mal você tomar em qualquer outro horário, tá bom? Ah, tá. Obrigada. Nada. Vanessa, Oi, Moacir. eu fiz essa semana um spa de pé de uma senhora com diabetes e estava bem prejudicado, os pés dela, assim, tava descascando, mas não estavam em ferida, sabe? Sei. E aí eu fiz com gomagem, fiz aquela limpeza com gomagem bem trabalhada, passei bastante gomagem, assim, 2 vezes, assim, para me tirar, porque cria uma casca, fica um pé muito ressecado, né? Exatamente, E aí porque não tem circulação, né, periférica. Isso. E eu fiz essa limpeza com gomagem, depois eu trabalhei com lã creme e dei uma camada depois com o Dr. Fit. Ficou assim, ó, muito bom o pé da mulher, sabe? Esses 3 produtos eu posso usar sempre nesse trabalho, mesmo com a pessoa diabética? Pode, com certeza. A pessoa vai sair andando nas nuvens, né? Quem não gosta de receber uma massagem nos pés? E ainda o Dr. Fit, ele dá aquela sensação gostosa de bem-estar, né? Então você pode, acrescenta, né? Eu tenho feito muito eu tenho trabalhado bastante com o spa de pé, sabe? E legal, esses né? 3 produtos eu uso. E aonde eu estou vendendo assim, disparado, o Dr. Fit, sabe? E é muito bom o resultado. Sim, e aí eu estava na excelente. dúvida, será que com essas pessoas com diabetes, eu tenho pego umas pessoas com diabetes, sabe? Mas foi boa a tua informação aí. Eu cheguei meio atrasado, já estava numa PO caseira aí, sabe? Aí cheguei, já estava na metade do caminho aí, mas com certeza vai ficar gravado para mim pegar o início ali, né? Sim, ficou gravado, vai para o canal da Silvana, depois a Lúcia disponibiliza aí para a galera, tá bom? Mas é excelente, que nem eu te falei, só não vai usar na ferida, né? Com a ferida aberta, Exato. Mas enquanto não tem ferida, vai até prevenir, tá bom? O tratamento, porque estimula a circulação e a pessoa sem diabetes, com diabetes, ela não tem a circulação sanguínea das extremidades boa, então por isso que a pele fica grossa, por isso que gera ali a abertura de ferida. Isso fica grossa no começo, tá, gente? Depois, quando já está muito inchado, vermelho, a pele vai afinando, justamente por isso que abre uma ferida, tá? Vanessa. Tá bem, te agradeço, obrigado e parabéns pela apresentação, hein? Vanessa, parabéns pela sua apresentação. Você fez aí uma apresentação linda e completa. E eu gostaria de saber se você pode disponibilizar esse material, porque o material ficou muito bom. Sim, posso sim. É a Ana Maria, né, que está falando? Obrigada, Ana Maria. Posso sim, já falei para a Lu, eu mando para o grupo aí de vocês, tá bom? Vocês podem usar à vontade. Querida, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então, eu estava com mais de 90 quilos, e aí eu estou usando o Fito, o Slim, fazendo uma reeducação alimentar, e estou usando o chá Slim. E estou caminhando em torno de 9 quilômetros, tá? Ótimo. Isso todos os dias. Porém, eu estou inchada direto, dia e noite.
O Slim, ele já é um excelente diurético para te ajudar nessa questão de inchaço, tá? Você tem alguma outra coisa, diabetes você tem? Não? Nunca tive nenhum distúrbio, a não Não. ser gulosite. Bom, isso Pois você é. já está providenciando ali a mudança, né? Então, Aham. tanto a caminhada como o próprio produto Slim, eles vão te ajudar nessa questão de inchaço. O inchaço, ele é uma retenção de líquidos, tá? A retenção de líquidos pode ser também por um excesso de absorção de sódio. Ou você está comendo algo muito salgado, ou você está ali com algumas coisas que estão ajudando a reter o líquido. Porque o Slim Tea, gente, ele é um potente mesmo diurético. Era para você não estar inchada, porque a caminhada já estimula, né? E o próprio chá, ele estimula também a liberar os líquidos. Então, dá uma observada aí como que tá, se você está comendo coisas muito salgadas, né? Coisas que contêm muito sódio. Às vezes a gente não exagera no sal na hora de cozinhar, mas a gente come muita coisa industrializada. Se você parar para observar, embalagem de coisas que você compra, pode ir lá, sempre observa a quantidade de sódio que está contida, porque quanto mais industrializado, mais sódio. E às vezes é isso que está te atrapalhando também. Mas apesar de eu estar aqui cortando salsicha, isso aqui eu estou fazendo para uma outra pessoa, que isso é uma festinha. A minha comida é 3 colheres de arroz, 2 de feijão, muito legume, muita salada, carne, como pouco, uma porção, tá? Ovos, que eu como. Então, assim, pão, quando eu como, é integral, mas quando eu como, porque eu compro um pacote, às vezes, de pão integral, eu levo 2 semanas ou mais para consumir esse pacote. Então, assim, não estou vendo nada que justifique. Comecei a usar o clorela, estou tomando 5 litros de água por dia. E eu só tomo a água da jarra. Tá. A quantidade de água que você está tomando é bastante. O ideal é você calcular. A água, ela tem um cálculo a ser feito por peso, tá? O ideal a ser consumido, porque nada que é demais também é bom. Beber água é ótimo, mas o seu rim está funcionando? Você faz bastante xixi? Porque não adianta tomar um monte de água e reter esse líquido dentro de você. Faço bastante xixi. É tudo uma questão da gente começar a observar. O ideal é você, talvez, continuar com muito inchaço, chegar a marcar o pé, a perna e sentir dor por isso. O ideal é você observar, fazer algum exame de circulação, porque às vezes o inchaço pode ser por algum problema de circulatório mesmo, não por alimentação e não por algum processo de, sei lá, da obesidade em si, mas verifica alguma coisa em relação à circulação, porque também pode ter. Às vezes você não tem nenhum distúrbio no caso de colesterol, essas coisas, que nem você falou, mas você pode ter algum problema circulatório que possa estar sendo desenvolvido, tá? Então é bom sempre verificar. A gente nunca fala para um cliente ou até para algum conhecido mesmo, coisas que a gente não tem como saber sem fazer um exame prévio, tá? Então, o interessante é você procurar um médico e verificar se pode ter alguma coisa por trás de tudo isso que esteja causando esse inchaço excessivo, tá bom? Então, a água para eu diminuir a quantidade. O ideal, eu vou ver aqui, eu tenho o cálculo de como faz, depois eu passo para a Lu aí, é a Maria Sônia, anota aí, Clério, Maria Sônia Turini, para eu passar o cálculo de como ela sabe quantos litros de água ela tem que tomar, o ideal, tá bom? Porque, de acordo com o meu líder, que é o Henrique Tristão, ele falou o seguinte, para eu tomar 4 clorelas por dia, né? 2 e 2, antes das refeições, e para eu aumentar a água. Agora eu tomo água porque eu sinto necessidade da água. Sim. Eu sinto vontade de beber. Sim, é porque o clorela, ele é rico em fibras. Quando a gente ingere muita fibra, a gente precisa de muita água, porque senão a fibra ela vai travar seu intestino ao invés de funcionar. Porque a fibra, ela só funciona com água. Se você come muita coisa em fibra e não ingere água, aí ela não vai ser benéfica, tá? Então, por isso. Mas é bom a gente também não exceder tanto a quantidade ideal do dia. Não é que vai fazer mal, mas se você está com algum problema circulatório, vai causar aí a retenção de líquidos, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada.
Mais alguém, gente? Se vocês tiverem aí mais pergunta, eu acho que não, né? Não vi nenhuma pergunta no chat. Então é isso, gente. Já 9h05, olha só. A Lu acho que nunca fez um treinamento tão longo. Sempre comigo, né, Lu? Foi muito enriquecedor mesmo, todo o conteúdo. Obrigada, gente. Fico feliz de ter ajudado. Eu que agradeço. Gratidão, viu, Clério? Super foto aí, por favor, da gente. Só um minuto, deixa eu parar a gravação aqui.